Então, aproveitem esse canto para ir se recolhendo e concentrando na sua própria respiração. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Sidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guru Varyamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guru Varyamaham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha. Bom, então nós estávamos vendo, nós vimos o Sutra 16, foi o último. Minha continuista Lourdes, diga-me, salve-me desta. 15 ou 16? Ou 17? Não, 17 a gente não viu. Acho que o último Tá foi o sem... 16. 16. Oi? 16. 16 foi o último que a gente viu, né? A Lourdes está sem som. Desculpa, estava desligado o meu áudio. Tá. Não, não tem problema. 16 foi o último. Isto. Então, o 16 foi o último, né? Tá. Antes disso, eu queria perguntar para vocês, a gente abordou assim meio que de início e por alto, mas eu mandei também a figurinha para vocês, aquele quadro do Sankhya, que é, digamos, o modelo metafísico que está por detrás do ensinamento de yoga, né? Vocês compreendem aquilo? Está tranquilo? Ou tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que gostariam, assim, de esclarecer antes da gente ir adiante? Ai, eu vou falar, Nasa, porque eu já ferrei tanta Ah, gente aqui, o Diego, a Cláudia, a Laci. ih, já saiu atrás de todo mundo, mas o que que é aquilo? Assim, o que eu queria compartilhar é que amei o mapa. Porque eu entendi, não é por isso, porque tem um monte de coisa ali que eu acho que vai demorar ainda para compreender. Mas quando eu estava revendo as aulas, com aquele mapa, por exemplo, quando você falava de Budhi, eu falei, tá falando daqui, não é lá de lá, sabe? Então eu conseguia me situar aonde que está aquela informação, né, que você está Sim, trazendo. Então, assim, sim. foi muito para mim, não sei se tem essa coisa muito visual de organizar as informações, então achei maravilhoso, assim, sabe? E mas, igual eu estava conversando até com o Diego, muito provavelmente ainda vai, assim, muitas idas e vindas até assentar aquelas informações, porque é muita Ah, coisa que sim. tem ali, É, né? e depois, assim, apesar de haver um mapa, é quase assim, é um mapa do mistério, entendeu? Ele apenas, mais ou menos, descreve, mas ele não explica profundamente. Então, é sempre alguma coisa que a gente pode olhar e contemplar e aprofundar, né? E vários diferentes insights vêm dali. Não é alguma coisa para ser esgotada, mas é para ser compreendida cada vez mais
mais proximamente, menos como uma coisa lá na folha de papel, um conceito, e mais próximo de mim, aquilo, então é isso na minha experiência, então é assim, né? Mas, de igual maneira, isso não vai descrever propriamente, né? A começar que começa lá por cima, né? Purusha e Prakriti. Ele vai dizer que existem essas duas realidades que são eternas. Uma é a consciência, a pura consciência, mas mesmo Purusha, né? Purusha é uma palavra que pode ter muitas, muitas acepções. Ela pode ser a pura consciência, a pura presença, no sentido de um estado de presença meditativo, contemplativo, mas também muitas vezes, conforme o Sankhya, Purusha é considerado como a alma. Por que a alma? Porque no Sankhya ele diz que existem muitos Purushas. Então, existem muitas. Não é consciência como um estado, né? É consciência, a fonte da consciência, na verdade, né? E é aquilo que não morre quando a gente morre. Seria aquilo que transmigra, que vai assumir outros corpos físicos, mas que não morre quando a gente morre. Então, a gente poderia também pensar nessa ideia de Purusha como o vivente, né? A alma vivente, né? Algo, a nossa, a pessoa que nós somos, não só nessa vida, mas que a gente vem sendo, né? E que tem a essência de nós mesmos. Por outro lado, Purusha também, e que eu acho uma definição muito bonita, né? Porque a palavra Purusha, segundo ela está nos Vedas e tal, a palavra Purusha tem muitos significados. Ela pode ser espírito, pode ser alma e pode ser o homem, simplesmente. O ser humano. Ou pode ser também uma que eu acho o máximo, que é a pessoa. A pessoa, ela é diferente do indivíduo. O Nossa, né? indivíduo. Hã? Oi? Desculpa te interromper. É porque pela sua fala, eu acho que eu estava indo assim, muito. Porque eu cheguei a pensar, não sei se eu estava indo muito para a religiosidade da coisa, talvez, assim, sabe? Mas eu chegava a pensar em Purusha como o Deus. Será que eu estava muito deslocada, assim, com essa O ideia? Deus, como é? O Deus? O Deus que está em mim, ou que faz É parte isso de mim, que é mesmo. a minha essência, Isso. digamos assim. Isso. É exatamente isso, né? É essa dimensão. Só que essa dimensão é difícil a gente cercá-la e defini-la com um grupo de palavras que não a reduzam. Por isso, essa quantidade de sinônimos que deixam sempre aberto alguma coisa, por quê? Porque o mais importante é que a gente tenha alguma experiência disso, né? Mas igual essa ideia de pessoa, eu acho muito interessante, porque não é a pessoa que eu sou comumente, não é a personalidade. Essa palavra pessoa, ela indica algo que está além da nossa característica como indivíduos. O indivíduo é parte de um todo. O indivíduo quer dizer algo que é inteiro, não dividido, né? Indivíduo. Eu sou realmente um indivíduo, né? Eu sou um indivíduo porque eu sou uma parte inteira de um todo, e um todo, vários todos, né? Eu faço parte de uma coletividade, né? Então, eu sou um indivíduo dessa coletividade, mas a característica de pessoa não é a mesma coisa. A pessoa é aquela dimensão em nós que está além de toda limitação. Por isso que muitas vezes ela é equiparada ou quase é um sinônimo de purusha, porque a pessoa é algo que escapa a todo e qualquer limite. A pessoa é o nosso self profundo realizado. Uma pessoa
não é um indivíduo, não é parte de um todo. A pessoa é o infinito em nós. É aquela parte de nós que não pode ser reduzida aos nossos hábitos, às nossas características, ao nosso corpo, às nossas, né? Tem sempre algo em nós que é inalcançável. Em nós, em qualquer um de nós. Vocês podem observar que, por mais que a gente conheça uma pessoa, tem sempre algo que nos escapa. Isso que nos escapa é a pessoa. É a condição de ser uma pessoa. É aquilo que organiza o conjunto de marcas estruturantes, sejam elas boas ou ruins. É aquilo que faz com que todo o conjunto de coisas, de características limitadas, tenha um ar ilimitado. Uma pessoa não é só o produto do seu meio, da sua formação, da sua classe social, da sua casta. Ela é tudo isso, mas ela tem algo a mais do que isso. O que é isso que faz com que a pessoa não se reduza à sua natureza, à sua história, à sua classe social, à época em que ela vive? Por que a pessoa pode escapar de tudo isso? Justamente por ser uma pessoa e não um indivíduo. Ela não é só um todo que integra uma parte. Ela é infinita. Qualquer pessoa é infinita. Então, o Purusha é esse infinito que faz com que a gente não fique aprisionado em Prakriti. O que é Prakriti? Todas as características que nos limitam. Nos limitam positivamente, porque se a gente não tiver forma nenhuma, também a gente não se manifesta. Então, a nossa Prakriti são todos os limites que nos dão, limites muito complexos, e todos eles organizados de maneira muito inteligente, porque Prakriti é muito inteligente, mas ela não é o infinito que é o Purusha. Então, a pessoa, a pessoa é Deus em nós, né? É aquela qualidade de infinito que faz com que a gente seja mais do que todas as nossas características, mais do que a nossa história. A gente sempre possivelmente é mais. Isso vai contra tudo que a gente estuda hoje em dia, né? Que o homem, o ser humano, é produto do seu meio, é produto da sua classe social, é produto da economia, é produto da política, é produto. Então, hoje em dia, o ser humano é visto como um produto, né? Produto de uma série de condições. Em parte isso é verdade, em parte não. Tem alguma coisa que faz com que qualquer ser humano tenha a possibilidade e realize, muitas vezes, de ser mais do que isso. É sempre mais do que isso. Purusha é sempre essa condição que faz com que a gente transcenda tudo que é material, seja sutil ou físico. Então, é algo misterioso, mas que está presente em nós e que a gente experimenta. Tem aquela história eu acho que é do Montaigne, né? Um dos ensaios do Montaigne, que fala sobre a amizade dele com um outro filósofo, Lavoisier, é? Quem é que a Gisela entende de Montaigne? É aquele... Não sabe essa história? Ele tenta explicar a amizade dele com esse filósofo. Aí, que era uma profunda amizade, uma profunda identidade de almas ali. E ele vai tentando explicar, ele vai dizendo, porque ele tinha isso e eu tinha aquilo. Ele vai dando várias razões, até que no fim ele desiste de todas e diz, porque era ele e porque era eu. Então, tem alguma coisa que não se reduz a nenhuma explicação. Então, todos nós temos essa dimensão que escapa a toda e qualquer limitação.
E isso a gente diz a pessoa, mas aqui a gente deveria dizer a pessoa divina que nós somos. Porque se a gente disser a pessoa, a gente vai se confundir com a personalidade comum do dia a dia. Mas essa dimensão de pessoa maior, de pessoa divina, é o Purusha. Asa, Oi? Diga. é a Mônica. Eu tenho uma pergunta sobre a Ahankara. É, porque nessa explicação do Sankhya, ele está explicando a, a formação do todo, de tudo na matéria, né? É, tudo tem Ahankara, assim, todas as formas. Ahankara seria esse senso de individuação, independente do ser humano, senso de individuação de qualquer coisa. Todo ser, eu acho que não é bem de individuação, porque a individuação é propriamente, a gente poderia dizer que é a realização do Purusha em nós. Individuação é um termo que depois o Jung veio a usar, mas a individualização, a noção de ser um indivíduo, é algo que é partilhado por nós e por todas as espécies. Né? Eu acredito que, eu não sei se uma ameba tem arrancar, entendeu? Mas talvez ela saiba, de alguma maneira ela tem, né? Porque ela sabe que ela precisa, sei lá, comer um outro, Porque, e ela é sabe um, de o outro onde? é outro. Uhum. Porque a minha dúvida vem, por que que só digamos assim, a dinâmica de movimento das gunas acontece só depois de Ahankara e não a partir de Buddhi, por exemplo? É, essa é uma questão que eu fico pensando assim. Por que só a partir de Ahankara que começa esse movimento e aí a manifestação dos tamatras e dos Panchamahabhutas? Mas elas já estão lá em potencial, né? E o Budhi, ele pode ser Sato ou Tamas. Eu acho que é a Gunarajas que começa a partir do Arrancara, mas Sattva e Tamas já estão lá. Então, meu Budhi pode ser Sattva, se ele tiver claro e luminoso, e ele pode ser Tamas, se ele tiver obscurecido. Então, elas já estão ali. Mas Rajas, não. Então, Rajas começa a partir da noção de individualidade. Mas não que todas as gunas só comecem a partir de arrancar. Quando a gente vê lá no Sankhya Karika as características de Budhi, né? Tem o Budhi Sattva e tem o Budhi obscurecido, tamas, iludido, confundido. Ele não tem Rajas ali, mas tem tamas. E essa noção de indivíduo, sim, a noção de indivíduo, ela se espalha pelos seres. De alguma maneira, os seres sabem, né, que eles são um indivíduo, né? Os animais sabem que eles são um indivíduo. São um indivíduo, eles não são a espécie. Um leão sabe que é um leão, que ele não é a onça, ou que ele não é sei lá, um gnu. Ele sabe. Ele tem uma noção do seu todo. Talvez as plantas também tenham, a gente não sabe, né? A gente não sabe bem como é que é a vida em outras espécies. Tem se descoberto tanta coisa a esse respeito, né? A respeito das árvores que se Uhum. retroalimentam e se alimentam e se protegem, não pela vida que a gente vê, mas pela vida por baixo, nas raízes, que elas se comunicam, né? Tem tanta coisa aparecendo a esse respeito, né? Eu tenho a impressão que eles têm noção de que são um indivíduo, de que pertencem a um todo. Uhum. O fato de pertencer à espécie é uma coisa muito forte nos seres outros que não humanos. Sim. A forma como eu fico pensando isso é que, claro, como a gente vê muito na perspectiva de humano, a gente vê como o ego, enfim, mas eu fico pensando na Arrancara como essa individuação, que não é só de pessoa, né, mas essa individuação que forma a matéria, que como se fosse o DNA, assim, que vai dar a forma do que vai se constituir da Prakriti
ali nos Panchamahabhutas, né? Eu fico pensando um pouco nisso, de que é a Ali, Ahankara que ali dá essa forma, né? ele dá essa forma porque ele dá um limite de ser um indivíduo. A palavra arrancar quer dizer uma noção de eu, um fazedor de eu também. Aham é eu. Ahamkara quer dizer aquele que faz um eu, que faz ser um eu, que faz ser um organismo que depois vai dizer eu sei que eu sou separado. Isso é um indivíduo. Tá, Consuelo perguntou lá. Fala. Esse mapa do Sankhya, ele é diferente do Vedanta, né, É Nazaré? diferente do Vedanta. Porque no Vedanta, da qualidade sattva, aí surge, né, a mente, o intelecto, aí vai surgindo por Isso, últimos, né? é. O que Ok. está ali no Vedanta já é uma elaboração posterior, né? O que existia antes é esse Sankhya, que é meio durão, assim, né? Mas no Vedanta tem uma outra apresentação que é parecida, mas tem diferenças. E que está mais baseada naquela Upanishad Taittiriya, que vai dizer da consciência nasce o espaço, do espaço vem o ar, do ar vem o fogo, do fogo vem a terra, não, do ar vem o fogo, do fogo vem a água e da água vem a terra. Então, Isso. os elementos surgem ali direto da consciência, né? E aí, depois, isso vai, do elemento sátua, vai ser gerada a mente, nananana. É, é uma explicação um pouco diferente. Porque aqui principalmente aqui no yoga, eles têm que tem essa base no Sankhya. O importante, no final das contas, para o yoga, é a gente identificar em nós a pessoa, o purusha, a alma, aquilo que não é, que não está subordinado, que não está subordinado aos condicionamentos, sejam eles genéticos, sejam eles culturais, sejam eles geracionais, sejam eles familiares, ou seja, é a gente identificar experiencialmente essa dimensão que faz de nós uma pessoa única, que não está subordinada a nenhum dessas limitações. Essa pessoa que a gente diz divina, né? Divina porque mesmo para os que não acreditam em Deus, a gente pode usar de uma outra palavra, mas é aquela dimensão que transcende em nós toda e qualquer limitação. Ou seja, eu não sou produto. Eu não sou produto, eu sou e não sou. Por um lado, eu sou produto da minha ancestralidade, da minha genética, da minha formação, da minha cultura, da época em que eu vivo. Por um lado, eu sou, mas tem algo em mim que escapa a tudo isso e que dá uma forma e que transfigura todo esse conjunto de limitações em algo que é único. E o yoga ele chama para que a gente descubra isso. Isso pode ser descoberto através daquela meditação de ir descartando o corpo, arrancar a personalidade, através de uma vida contemplativa, em que eu renuncio a tudo para a contemplação, que foram os primeiros sutras esses que a gente viu, mas também pode ser alcançado, e a gente vai ver mais adiante, através da relação com Ishvara. De alguma maneira, eu tenho que buscar isso, a experiência disso.
mas a experiência disso não está sob o comando do ego. Não está. Então, o ego vai ter que se entregar, né? Ele vai ter, porque ele é o gerente que pensa que é o dono do negócio. Ele vai ter que aceitar que o dono da empresa não é ele. Por isso que é difícil. Porque o ego já se organizou todinho, né? Ó, tá lá alguém falando do Montaigne e do Lavoisier. Quem é que está falando lá? A Gisela, muito bem. Montaigne e Lavoisier, né? Porque era ele, porque era eu. E a gente tem que chegar nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Então, isso me custou muito entender e traduzir, né? Mas eu estou falando isso a partir da minha experiência, vocês não vão encontrar em nenhum livro, isso que eu tô dizendo, isso é a minha experiência dessa coisa toda. Mas essa dimensão, ela é realizável. Não é só realizável pelo Montaigne e pelo Lavoisier, não. E nem pelos grandes mestres, e tá. Isso é uma coisa que é o que a gente veio fazer nessa vida, entendeu? Alcançar esse lugar em que a gente não é mais submetido a nenhum padrão, em que a gente realmente está submisso ao amor, à lei do amor que nos constrói, e nada mais. E claro que pode ser que nessa vida aqui nem tudo dê certo por causa disso. Não quer dizer que tudo vai dar certo porque a gente encontrou esse lugar. Não. Mas existe alguma coisa interna que se realiza com essa experiência que a gente não é abalado mais por nada. Ou pelo menos esse amor que a gente encontra, a gente não é mais abalado por nada. Essa luz, ela se sustenta. É isso que é chamado essa dimensão em nós que é além das limitações, além de Prakriti. Aqui está descrito de uma forma muito cerebral, porque esses sistemas da Índia, eles são muito cerebrais. Não vamos falar de amor em lugar nenhum, talvez não tenha nem essa palavra, eu acho, em sânscrito, né? Mas eu sou uma ocidental, eu consigo traduzir essas coisas todas aqui de uma forma intermédia, eu acho. Eu passo pelo filtro da minha cultura, porque é o jeito que eu consigo experimentar. E vocês vão ver, cada um tem os seus samskaras, e a gente tem os samskaras da gente. Então, muitas vezes, certas coisas que a gente estuda dentro da cultura da Índia vão aparecer nos nossos sonhos, por exemplo, com as imagens da nossa cultura, da nossa tradição, das nossas tradições. Essas coisas não são bem um cardápio, sabe? A gente nasceu aqui, a gente está meio que numa área em que certas imagens vão aparecer para nós conforme a área em que a gente está. Mas isso eu já estou me afastando aqui do assunto. Mas igual eu espero assim que essa dimensão de Purusha e Prakriti é aquilo que dá forma, é a limitação, né? Na tradição da Índia, quando se aprende o sânscrito, eles falam assim que as vogais é como Purusha, as consoantes é como Prakriti. As vogais. As vogais é um som aberto. Eles não estudam as letras como signos, eles estudam as letras como sons, como fonemas, né? Então, as vogais é A, I, O, U, né? Tem as vogais. Nas vogais é um som livre.
Ah, não tem nada que limite. Isso está do lado do Purusha. As consoantes não têm som nenhum. Elas só vão ter som se ela estiver do lado da vogal. É parecido com Purusha e Prakriti. Prakriti só se manifesta se estiver do lado do espírito. Só faz som se tiver do lado da vogal. Mas também, se não tiver consoante, não tem palavra. Não tem complexidade. Não tem formas infinitas. Não tem múltiplas linguagens. Não tem idiomas. O que faz com que tenha multiplicidade são as consoantes. De maneira infinita. Mas elas sozinhas são só limitação do som. Daí você pega essa analogia para ajudar a entender o que é o infinito e ilimitado em nós e o que é aquilo que dá todo, né? Para acreditar isso, nossa genética, nosso corpo, né? Mas continua existindo dentro de cada um alguma coisa que nada limita. Nada limita. E o yoga quer que a gente descubra isso. E ele diz: toda a limitação, para que ela existe? Para que a gente entre ali e descubra aquilo que está fora desse limite. A razão de ser de toda limitação é revelar aquilo que é ilimitado. Não é alguma coisa que eu tenho que me esforçar para alcançar. Isso já é. Eu tenho que me esforçar para descobrir e para desconstruir aquilo que me faz ficar preso dentro de raciocínios que me afastam disso. E hoje em dia isso é muito difícil, porque tudo nos faz crer, né? Tudo nos empurra para acreditar que a gente é limitado, que as coisas não têm saída, que, enfim, que é tudo muito negativo, que as coisas são muito difíceis. E que a gente é um número, né? A gente está no nível, a gente está no universo da quantidade, assim. E tem uma série de comportamentos que são, né, meio que programados, divulgados e que entram na cabeça da gente e que fazem com que a gente se comporte de maneiras padronizadas. E que não seja, assim, um estranho, um diferente. Mas aqui não é uma linha de montagem que vai sair todo mundo lá na outra ponta, formatado e se comportando de um jeito. Ao contrário, vai sair cada vez mais perto daquilo que é o único. Então, vocês vão ver sempre essa dualidade muito presente ao longo do Yoga Sutra, por detrás, assim, né? Por exemplo, se vocês vejam aquele sutra ali atrás um pouco, o Sutra 1.14, né, que a gente viu sobre as características de uma boa abhyasa. Ele, só para dar um exemplo para vocês, ele dizia ali, né, Satu Dharga Kala Nairantarya Satkara Adara Asevitodra Bhumihi. Para que a prática tenha uma base firme, Dhrida Bhumihi, ela precisa ter essas características. Então, Dharga Kala, Dharga, todas essas características,
elas são como uma emanação do Purusha. Nirgakala. Dirgakala é aquilo que na Prakriti corresponde àquilo que no Purusha é a eternidade. Como que é a eternidade que está no Purusha? Como é que ela aparece em Prakriti? Em algo que se sustenta por um tempo indefinido. A outra coisa, Nairantária, sem interrupção. Sem interrupção nos lembra do Purusha, porque Purusha é ininterrupto. Não tem uma hora em que ele não está. Ele sempre está. Prakriti, a nossa dimensão de psiquismo, mente, mundo interno, ela é interrompida porque ela precisa desaparecer de tempos em tempos. A gente precisa morrer todos os dias, dormir todos os dias. Então, a Prakriti pisca. Hora está acordada, hora está dormindo. Hora é dia, hora é noite. Então, no nível de Prakriti, tudo é interrompido. Então, o fato de ser ininterrupto é algo que tem um perfume do Purusha. A outra coisa, Satkara, com confiança, porque a confiança é o que corresponde à verdade. Quando eu tenho confiança, é porque eu confio em algo verdadeiro. O Purusha é aquilo que é a verdade mais profunda de mim mesmo. E a Adara é com esse entusiasmo, com alegria, o entusiasmo tem uma alegria, né? Uma vontade de fazer, né? Quando isso vem, isso é muito parecido com o fato de que o Purusha é pleno, ele é plenitude. Então, todas essas características, ele não fala isso no Sutra, mas de alguma maneira, tudo isso nos aproxima dessa dimensão que é muito diferente dos nossos limites, daquilo que nos atrapalha. É claro que tudo isso surge se eu tiver confiança naquilo que eu vou fazer, no caminho que eu estou seguindo. À medida que eu vou seguindo esse entusiasmo, essa coisa boa, esse desejo de saber mais, ele deve ir aumentando e crescendo e se tornando mais claro. Por isso que no Sutra 16, nós vimos o 16 já, né? Por isso que no Sutra 16 ele vai dizer que mais elevada que a Vairagya, que o desapego, que ele cita no Sutra anterior, no 15, é aquele que vem do conhecimento do Purusha. Quando eu estou em contato com essa dimensão da pessoa divina que eu sou, da pessoa que eu sou, dependendo da intensidade dessa experiência, da maturidade dessa experiência, não sou mais afetado pelos gunas. Porque eu encontrei uma coisa melhor, eu encontrei alguma coisa maior, né? Como diz lá no Evangelho, né? Aquele que encontrou um tesouro, vai, vende tudo que tem, encontrou um tesouro nessa terra, né? Como é que é essa passagem do Evangelho? Tem uma parábola, né? Jesus Cristo falava em parábolas, né? Porque falava para umas pessoas muito, muito, muito limitadas e muito, muito, muito apegadas ao nível concreto da vida. Era um nível concreto, uma cultura totalmente ligada ao concreto. Não tem experiência de metáfora. É assim, é linguagem
nem sei como dizer, mas é muito carnal, é muito aqui. E ele falava, então, tinha que contar umas historinhas assim, né, bem simples. Então ele diz, é como alguém que foi lá numa terra, cavou e encontrou um tesouro. Aí ele vai e volta, encontrou um tesouro incrível. Aí ele vai e volta, vende tudo que tem e vai para esse lugar, vai para esse campo. Para as pessoas poderem entender o que que é essa experiência, só que elas não entendiam bem, né? Elas achavam que ia ter esse tesouro em algum lugar mesmo. Elas não entendiam que isso era uma maneira de dizer que esse lugar é interno, esse campo é interno. E é mais ou menos parecido com o que ele diz aqui, aquele que encontra essa dimensão, que tem essa experiência, ele vai sendo gradativamente menos e menos afetado pelos gunas, menos e menos afetado pelas limitações. Deixa as consoantes. A gente que precisa das consoantes também, mas a pessoa está se vendo como vogal, entendeu? Soando. Nada. Oi? Ah, Diga. mas isso que tu fala, né, de não ser influenciado, eu entendo um pouco no sentido, vai experimentar aquilo, mas aquilo não vai determinar a tua ação. Eu vejo um pouco Uhum. nesse sentido, assim, tu vai passar por coisas, mas Tu vai passar por coisas. A tua vida pode não ficar fácil. Pode sim, não ficar fácil. Porém, não é aquilo que determina. Mas pode acontecer também que vai ficando cada vez mais fácil. Mas é, a gente vai passando por coisas e vai tendo aprendizados. E não vai precisando passar de novo por ali. De qualquer maneira, um dia a vida termina. E isso também não vai ser fácil, né? Então, talvez não seja aqui a realização mais importante, né? A realização concreta nesse plano. A realização mais concreta nesse plano é encontrar esse lugar. E esse entendimento, né? Esse entendimento também, porque a gente vai entendendo por que que a gente passa pelas coisas. E não ser afetado não quer dizer que a gente não sofra, né? A gente sente. Tudo a gente sente. Mas não é isso que dá a palavra final. Quem dá a palavra final é a pessoa. Tudo aquilo está, digamos assim, está acontecendo e é visto. E na medida que a gente vai compreendendo melhor o que acontece, também a gente para de panicar, entendeu? Reagir, ter, não aceitar, se desesperar com o que acontece. Eu acho que a gente pode se indignar com coisas que a gente vê acontecerem, como hoje em dia, né? Tem horrores de coisas. A gente não deve nunca naturalizar nada, mas indignar-se, eu acho que não é. Indignar-se faz parte da pessoa também. A pessoa diz sim para a indignação, a pessoa diz sim para não aceito isso. Não é uma coisa assim que a onda passa por cima da tua cabeça.
Não sei se vocês entendem a diferença que eu quero fazer, assim. Tá claro? NASA, é, Oi. Eugênia, eu não sei se essa parábola que você estava se referindo é a parábola do jovem rico que chega para Jesus e pergunta, mestre, né, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí tem outras coisas aqui, Jesus falando para guardar os mandamentos. Pode dizer, pode dizer. Aí Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem replicou que tudo isso tem observado, o que me falta ainda? Aí Jesus responde assim: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa é outra parábola. É? Ah, então. Essa é outra. Não é a que eu falei, mas essa diz respeito à vairagya total. Essa diz respeito à vairagya radical. Ah, queres a vida eterna? És rico, tens tudo bem. Vai lá, distribui tudo, porque aquele tempo, o tempo que Jesus vive é um tempo vertical, tá? É um tempo de fim. É tipo aquele tempo que não tem mais tempo. Tudo será destruído dali a pouco, como de fato foi, né? O templo de Jerusalém foi destruído, logo depois eles perdem tudo, né? Então, é aquelas coisas, aquele tempo em que não tem mais, assim, muita margem de manobra, né? Aí ele diz, mas ele diz para essa pessoa que tinha essa circunstância, e ele não consegue fazer isso, né? O rico fica triste, né? Porque tinha Porque ele muitos tá, bens. porque tinha muitos bens. Então, é aquela história, né? É muito para que isso fique evidente que essa história está ali contada, né? Ou seja, ali está tá o apego. Ele quer a fortuna, ele quer ter um bunker, ele quer um terreno em Marte e ele quer a vida eterna também. Então, é específico para essa pessoa, nessa condição. Porque o que acontece com alguém que tem tudo? Ah, ele quer mais um, e ele pode tudo, ele quer tudo isso e mais a vida eterna. Vocês entendem? É interessante, né? Eu acho essas coisas do evangelho muito interessantes. Daí não dá, né? Para ele não dava, né? Porque aí ele ia ter que abrir mão de alguma coisa. Ele disse, não, esse ensinamento não é para mim, eu acho que eu vou procurar o outro, talvez na Índia. Ai, ai, eu fico rindo de mim mesma, né? Mas é um pouco isso mesmo, né? Mas aquela parábola que eu falei é outra. É alguém que descobre um tesouro e diz, "Ah, foi isso que eu sempre busquei, né? Não preciso de mais nada. Então, isso é o que ele diz ali, Tatu param purusha kyate, guna vai trashnham. Vamos só introduzir, então, o 1.17, que ele diz, Vitarka, Vichara, Ananda, Asmitarupa, Anugamat, Sampragnataha. Então, aqui ele vai voltar a isso. Ele falou o que era Abhyasa, o que era Vairagya. Agora ele volta no que é o processo de relacionamento nosso com o objeto da nossa contemplação. Como que a gente alcança esse tal de Samadhi, essa tal de visão direta que não passa pelos raciocínios,
todas as coisas lógicas e ilógicas da nossa mente, e que vem uma percepção direta com grande clareza. Por isso que ele diz ali no final da palavra, sampragnataha. Sampragnataha é um outro nome para samadhi, né? Sam é completa, que pragnya, clareza. Completa clareza. Como é que a gente alcança? Como é que ela vem? Aí ele diz, ela vem Vitarka, Vichara, Ananda, Asmitarupa. Ela é um processo que começa pelos objetos tangíveis, pelos objetos concretos. Isso é Vitarka. Depois, Vichara, os objetos é os assuntos, né? Não é só objeto concreto, os focos, né? Depois o foco em algo que, objetos mais sutis, Vichara. Depois, Ananda, Vitarka e Vichara se refere ao, né, a lá, aquela base daquele quadro do Sankhya. Os objetos mais concretos são os objetos físicos que têm bhutas, mahabhutas. Depois, os objetos sutis são os objetos relacionados a todo o universo sutil, ou seja, os sentidos sutis, Vichara, os tanmatras, né, o mesmo tudo que se refere a objetos sutis. Depois, Ananda talvez, não é muito claro isso no Yoga Sutra, sabe? Eu estou dando uma primeira visão, tá? Depois eu vou dar outra. Ananda se refere ao Ahankara, porque Ananda é o universo do desejo, da busca, é o universo das emoções. Ananda pode indicar isso e da própria alegria de ser um eu, assim, né? Ananda se refere a Ahankara. E Asmita Arupa se refere a Buddhi, porque Asmita quer dizer eu sou, tá? E eu sou é essa consciência que a gente tem antes de ser uma consciência ego, uma consciência personalidade, ali toda uma história. Então, ele está indicando a maneira como a gente deve contemplar esse quadro do Sankhya, né? Começando pelos objetos densos, depois os objetos sutis, depois o Ahankara e depois o próprio Buddhi. E isso é o que a gente pode contemplar, porque Purusha a gente não pode contemplar. Purusha não é um objeto, sou eu mesmo. Então, não tem como contemplar formalmente. Essa é uma maneira de ver, tá? Mas o Desikachar, quando apresentava, ele não apresentava assim. Ele dizia assim que a nossa relação com o processo de aprendizagem e de conhecimento de qualquer objeto, ele vai apresentar essas palavras numa linha horizontal, que eu acho muito mais interessante, aliás. Ele diz, a nossa compreensão ela vai passar por esses estágios. Vitarka é quando a gente se relaciona com algo de uma forma ainda dura, meio. A gente se sente separado daquilo que a gente está contemplando. A gente vai aprender o que é um negócio, uma língua, né? Primeira impressão que a gente tem é que aquele universo é completamente estranho. É difícil. Vou eu aprender a falar russo. Primeira coisa que eu vou achar que, gente, que ideia. Então, aquilo ali para mim, é carne de pescoço, assim, difícil. Vitarka. À medida que eu insisto, que eu vou lá de novo e de novo, que eu vou e vou fazendo, vai ficando mais sutil. Eu vou começando a entender uma palavra ou outra, daqui a pouco eu já sei alguma regra de gramática, daqui a pouco eu já sei dizer, eu sou fulano de tal em russo, eu moro aqui.
Aí eu já sei dizer muito obrigado em russo. Aí eu já acho que daqui a pouco eu já acho que estou falando russo. Aí eu começo a ter uma relação mais sutil com o meu objeto. Isso seria vichara. Quando eu estou conseguindo encontrar um russo e manter um diálogo com ele de 5 minutos e comuniquei algumas coisas e entendi o que ele quis me dizer, Nanda. Quando eu começo a ver que o Yoga Sutra, que antes era um universo muito estranho, começa a fazer sentido, que eu já sei o que é Purusha e Prakriti, que eu já entendo como é que essas coisas mais ou menos estão ali dentro. Nanda, não dá uma alegria? Dá. Qualquer aprendizado é assim. Dá uma alegria uma hora. E aí eu vou indo, daqui a pouco, asmitarupa. Aquilo toma a minha forma. Asmitar, a forma minha, né? Aliás, a minha maneira, né? Asmitar, rupa, a forma, toma a minha forma. Daqui a pouco eu já estou lá em Leningrado dando o discurso. Entendeu? Falando, dando aula de Yoga Sutra na Rússia. Ou seja, aquilo é meu. Então, ele diz que essa é a maneira, né? E isso é a maneira de se aproximar de todo e qualquer objeto. E se a gente disser assim, pegar qualquer anga do yoga, a gente vai ver com qualquer anga do yoga é assim. A gente começa a fazer asana. Primeiro, parece que a gente está fazendo um negócio muito complicado. Daqui a pouco a gente já entende a relação de respiração com o movimento. De repente, a gente já domina aquele processo e aí já decorou a sua sequência. Decorou a sua sequência. Aí não precisa ninguém dizer assim, ou então já tem o entusiasmo para fazer também, né? Não precisa ir em lugar nenhum. Não precisa o professor em cima dizendo para mim, levanta a perna direita, olha a mão. Não preciso, eu já sei. Começa, eu preciso de alguém, preciso daquela voz me guiando. Daqui a pouco fui ficando livre. Daqui a pouco estou fazendo. Daqui a pouco sei como fazer. Fico feliz, entusiasmado. Aquilo me pertence, já é meu. Aí eu vou começando a ter clarezas a meu respeito a partir daquele processo. Assim é com tudo, com os objetos de meditação também. Podemos ficar por aqui do texto, mas quero agora ouvir você. Agora eu quero território. Terminar o mapa. Foi útil? É útil? O que vocês têm a me dizer a respeito disso? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Cadê? É a Ariete. Aqui Ariete, eu cadê estou no você? celular, eu não sei quantas janelinhas tem, mas então, o que eu queria falar, na verdade, é um pouco um depoimento referente à aula passada, que no final do encontro, assim, eu vou dizer a gente, né? Porque foi conduzido por ti, mas na verdade eu acho que todo mundo se envolveu com a fala sobre a questão do sono, do dormir e as experiências possíveis, Aham. no campo do sutil que podem ser, que tem uma grande possibilidade, né, de acontecer. Agora me lembrei. Aham, tá. Então, eu queria dizer que eu não sei para os outros, assim, mas para mim foi muito importante, assim, ter conversado sobre isso e ter
visto. Eu acho que tocou numa dimensão que para mim é importante, que saiu um pouco assim de um assunto de uma palestra de filosofia ou de não sei o quê, para algo assim que é um trabalho, né? Um Hum, trabalho pessoal que deve ser feito diariamente e que ninguém pode fazer por ti, né? Então, é tu contigo mesmo. Claro que é bom trocar ideias, informações, ler e saber um pouquinho onde que a gente está indo, mas o trabalho mesmo, ele é pessoal, né? Então, eu queria é verdade. dizer, agradecer, porque eu achei muito, para mim foi muito importante. É isso que eu queria trazer. Sim, Obrigada. isso aqui é a ideia de ameaça, né? Existe alguma coisa que cabe a nós, né? Cabe a nós investigar, cabe a nós experimentar, cabe a nós implementar, né? E eu acho que o fato de a gente se lembrado disso, eu acho que devolve a nós as rédeas da nossa vida, né? A gente precisa da ajuda de médicos, a gente precisa da ajuda dos artigos científicos, a gente precisa de todas essas coisas, mas a gente precisa mais do que qualquer outra coisa de nós mesmos. A gente não pode terceirizar essa parte que é nossa, né? E que é definitiva. Todas as outras são auxiliares a nós. Grandes auxiliares, né? Mas médicos, começar por ali, todos estão nos auxiliando ao cuidado que a gente assume, né, com a nossa vida. E isso se perdeu, né? Acho que se perdeu muito, né? As pessoas terceirizam. Obrigada, então, Ariete, por compartilhar. Muito obrigada. Alguém mais? Nazaré e Eugênia, vou fazer Diga, Eugênia. uma investida aqui. É só um versículo, é a parábola do tesouro escondido, não sei. É essa, é É, essa. daí fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Sim. É esse. O reino, né? O reino, a gente pensa que eles pensavam, né? Que o reino ia ser o reino do Messias. O cara ia fazer um reino político, né? Ia resolver todos os problemas objetivos, né? Que eles passavam naquela época. Mas o que era trazido ali, o reino é a irradiação do Purusha. O reino tem o rei, né? O rei é o centro do círculo. O reino é a luz que vem desse rei. Tá? Então, o rei, o senhor, o Purusha, é esse centro luminoso, infinito, a pessoa. O reino dela é o que ela irradia. O que ela irradia dentro de nós. E se a gente viver de acordo com isso, o que ela irradia à nossa volta. Nas relações que a gente estabelece. Nas relações de amor que a gente estabelece. De alguma maneira, todos nós somos responsáveis por construir esse reino, a começar a nossa volta. Com a nossa gata, com as nossas plantas, com nossos amigos. Quem tem família, quem é casado, já é um pouco mais difícil. Mas igual é a construção do reino, né? Com os filhos, com os amigos, né? Como que a gente trata os amigos? Como que a gente recebe? Como que a gente trata os filhos? Como que, né? O que é a família? É um lugar de possibilidade de vivência do reino, onde as pessoas dão a vida umas pelas outras por amor. Não é isso?
A gente pode ter isso com amigos também, amigos verdadeiros, Uhum. em que a gente dá tempo, dá suor, dá muita coisa, pode dar a vida mesmo. Onde existe isso, isso é o reino. Ali, minha filha, não tem Trump que invada. E isso depende de nós. Mas isso está na tradição da Índia, também tem a semente disso. Essa ideia desse lugar livre dentro de nós, isso é. Isso não é uma quimera, não, viu? A vida da gente, à medida que a gente tem proximidade com essa dimensão nossa de pessoa que a gente é, a vida vai se transformando, a nossa prakriti vai se transfigurando. Ela não vai se eliminando, não, mas ela vai se transfigurando. Tá bom? Alguém mais pode falar, ainda temos um tempinho. Um tempão. Vocês podem ficar meio assim pensando alguém, né? Não sei. Mas yoga não é religião. O que eu estou aqui trazendo o Evangelho de Jesus Cristo? Não, se alguém tem essa pulga atrás da orelha, pode se acusar. Não, pode falar. Se choca alguém, assim, não gostaria que misturasse. Bom, então É estranho? eu Oi? digo, eu digo que para mim é exatamente o contrário. Eu agradeço bastante, porque parece que tu vai aproximando esse universo que ia indo distante na minha vida. Então parece que ele começa, opa, não é bem assim que as coisas são. Eu acho Aham. essas relações maravilhosas. Ajuda também a ampliar o meu jeito de, assim, porque eu sei que eu não consigo saber tudo de uma feita. Mesmo estudando, é difícil disso ser sabido Ah, é. efetivamente no coração. Mas aí eu acho que quando aumenta o campo daquilo que se olha para pensar essas questões, para mim facilita bastante. E humaniza também. E É, isso que fica é meu mais perto. objetivo. É, isso que é meu objetivo, sabe? E, na verdade, se a gente for bem estrito, não estou aproximando yoga de cristianismo. Eu estou falando do evangelho do Cristo lá, que não era religião. Aquilo não era uma religião. A religião veio muito depois. Era um mestre dando ensinamentos e que combinam, que ressoam com outros tipos de ensinamento, porque a religião institucional é que é o problema, né? Os ensinamentos lá que eram dados eram ensinamentos para a libertação do ser humano e para a descoberta daquilo que no ser humano é infinito. O yoga também é isso. E está muito mais acessível na maneira como foi preservado do que no cristianismo, que foi mais ou menos sequestrado para dentro de instituições, e daí aquilo que é o cerne não passa para nós, já há muito tempo.
só passa agora, porque eu acho que também nesses tempos que a gente vive, muita coisa vem abaixo. Então, eu sou muito grata ao Jean-Yves Leloup, que faz um trabalho maravilhoso de passar esse conhecimento para aqueles que estão fora dos muros das instituições e das ordens monásticas, e ele que teve lá dentro, ele foi dominicano por muito tempo, e, e que daí transmite, teve toda uma vivência tão forte, né? E depois foi para a Igreja Ortodoxa, porque rompeu com a Igreja Romana, e foi para o Monte Athos, foi para as raízes do cristianismo para ver onde é que estava aquilo, porque só fazendo isso para a gente recobrar, né? E aí vem um tesouro de coisas bonitas assim, né? Que resgata para nós a nossa origem, porque quer a gente queira, quer não, a gente tem uma ligação muito profunda com as ideias cristãs. Pode não ser que a gente tenha, que seja da religião católica, pode não ser, mas com as ideias cristãs, sim, sem dúvida. Todos nós temos. Então, não se trata de religião, se trata desses ensinamentos, que na verdade são comuns a muitas culturas, né? A gente nem sabe, né, o quanto isso era compartilhado, esses ensinamentos do Extremo Oriente, da Índia, também não eram conhecidos do Médio Oriente, onde surge o cristianismo. Tem muitas coisas dos neoplatônicos e da filosofia né, platônica que deu ordem para o cristianismo depois. O cristianismo já é uma síntese, já tem muitos ensinamentos gregos misturados com o cristianismo. E nos ensinamentos gregos tem muita coisa que também já tinha contato com a Índia. Então é isso. O importante é que a gente tenha, transforme isso em uma algo útil para transformar a nossa vida, para que isso resulte numa experiência de contemplação, né, que faça com que a gente alcance essa visão de nós mesmos cada vez mais livres, né? Cada vez mais perto dessa dimensão mais profunda. Que isso não seja mais uma informação que a gente tem a respeito. Não, isso aqui é uma coisa que ou ela... isso aqui é um conhecimento que é para ser posto em prática e que é para transformar o nosso dia a dia. Não o nosso dia a dia no sentido assim de transformar a vida prática melhor. Isso até acontece, mas para que transforme a nossa vida mesmo, para que a gente se dê conta de coisas a nosso respeito. Fala aí, Mônica. Muito profundo, estou aqui refletindo sobre várias coisas. Mas, mas nesse último que a gente estava vendo, eu acho que é nesse processo, né, que aos poucos você vai vendo de novo e de novo cada um desses sutras e vai sentindo um pouco esse caminho mesmo, né, de Vitarka, Vichara, até que chega um momento que vem os arras, assim, nossa, é isso, é disso que ele está falando, né? Quando você olha uma situação na vida e, nossa, é isso. Então, esse caminho vai ficando realmente mais internalizado, né? Uhum. Eu preciso passar várias vezes por aqui, né? Mas
Vocês pensem que os sutras, eles são assim, eles não tem tudo explicado ali. Claro, tem vários comentários, os comentários estão respeitados aqui, mas o mais importante que eu acho é como que a gente transmite a experiência da gente, né? A essas alturas, para mim, é importante também eu transmitir como é que é a minha experiência disso. Eu não estou dizendo que isso é a verdade, estou dizendo que é a minha experiência disso. Uhum. E espero que isso ajude a que cada um tome posse desses ensinamentos e tenha a sua experiência. E nesse, Nasa, eu tava pensando assim, uma das coisas mais importantes que eu acho nesse é, é essa questão de que quando algo vem como verdade, vem uma alegria. Vem, Então, você sabe que é, porque não tem uma dúvida racional. É uma coisa que brota, né? é, De vê, é isso. E vem uma alegria, nossa! é, É uma alegria espontânea, assim, né? descobrir, né, o negócio. É. Vê uma criança quando ela aprende alguma coisa. Quando ela aprende, decifrei, dá uma alegria. Daqui a pouco aquilo vai ser dela. Não perde mais. E tu, Diego, diga-me, mestre Diego. Tô, eu tô no momento com um pouco de dor de cabeça, mas eu tô acompanhando e. Vê como é a Prakriti, né? A desgraçada da Prakriti é assim, entendeu? Mas eu acho que essas duas possíveis leituras, assim, eu lembro que quando eu estudei contigo as primeiras vezes, era essa leitura mais horizontal e depois que veio a coisa do mapa, assim, né? Esse mapinha e do Samkhya, né? Uhum. Muito rico as duas coisas, né? As duas formas de olhar. ahn, e, e um pouco como tu falou, assim, né? Do cristianismo, ou outras tradições, né? Que usam uma outra linguagem, às vezes, para falar sobre isso. E é tão interessante que, enfim, pelo menos na cultura da Índia, assim, tá tudo bem detalhado, assim. É uma Bem cultura. detalhado. E aí me lembra, enfim, outras tradições também, o budismo também, tibetano, tem uns mapinhas e coisas de contemplar super complexos às vezes. E eu não sei, eu me atraio por isso também. Mas é um pouco de cada um, né? Como cada um se conecta, né? Tem a mente científica, né? Ela vai se atrair mais por essa coisa detalhada e, né? Eu acho que tudo tem o seu lugar, né? E seu lugar insubstituível. E as coisas não se negam, elas só. É que nem assim, a gente não quer que exista só um tipo de árvore, né? Ou só um tipo de flor, né? A gente quer um jardim, com vários. Eu acho que a infinitude de Deus se manifesta no material como a diversidade de experiências inteiras. Por isso que tentar reduzir a verdade a uma coisa só é sempre um assassinato, né? Sim. Até, eu acho que tu comentou hoje, né, dessa passagem que fala do tesouro e tal. E eu lembrei de uma outra que a gente chegou a estudar, né? Da Samaritana, né? Que tem aquela coisa, quem beber dessa água não terá mais sede, se transformará numa fonte. Parece É, que tá indo, né? Tá subindo nesse mapinha, né? Traz está um pouco. subindo no mapa. Está indo da foz para a nascente. Quando encontra a fonte na nascente, Sim. E é nessa passagem que fala, né? Tipo, que ela vai trazendo pra ele, assim, né? Isso de buscar o infinito em coisas materiais, em relacionamentos, em doutrinas, filosofias.
tentar achar o infinito, assim, nisso. Parece isso, Vitarka, Vichara. Parece um pouquinho do mais denso pro mais sutil. E tudo isso faz mais sutil. parte. Nada disso é negado, só que nada disso é. Enfim, tô É. viajando aqui um pouco. Então, vamos viajar mais um pouco, daqui a pouco a gente vai dormir, tá bom? Tá ótimo. Então, uma boa noite, vamos ficar por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Mevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite para vocês. Boa Até noite. quinta. Boa noite. Tchau. Obrigada Boa por noite. Boa hoje. noite. Obrigada. Muito obrigada.